Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos para mais um assunto de teatro. Nós vamos falar sobre as profissões do teatro. Muitas pessoas não conhecem esse universo e é como eu sempre falo, a gente precisa conhecer todo ele, né? Quando a gente vai fazer uma oficina de teatro, é importante a gente conhecer todos os pontos, todo aquele universo, para que a gente possa fazer parte daquilo, né? E não existe só a profissão de ator ou diretor, que muitas pessoas conhecem, existem muitas outras, né? Então, quando aquele espetáculo está acontecendo, outras pessoas estão ali assistindo e precisando também trabalhar para botar aquele espetáculo para funcionar, para acontecer. Então, a gente fala que é uma grande equipe de muitos profissionais que fazem o espetáculo chegar até você, se emocionar, chorar, né? Dar risada, enfim, trazer inquietações que só o teatro traz. Bom, então vamos lá. A primeira profissão, eu acho que pra gente começar, é o escritor. O que é o escritor? Ou o dramaturgo, né? É aquele que escreve o espetáculo, né? Aquele que escreve a história. E lembrando que não é apenas o escritor, o dramaturgo, não é aquele que vai, não é aquele que faz, que escreve como num livro a história. A estrutura dessa escrita é diferente. Toda a história, a estrutura é feita em falas, né? Ou com algumas informações para que aquele ator saiba o que fazer, entradas ou saídas de cena. Então são separadas em atos, né? Onde conflitos acontecem, onde as falas acontecem. Então, aquele que escreve para o teatro, peças de teatro, ele precisa saber toda essa estrutura para poder trazer para os seus atores, né? E aí nós temos o ator, que eu acho que esse todo mundo sabe, que é aquele que cria o personagem, traz o texto, né, para sua boca naquele momento. Ele tá ali, ele é o mais visto, ele é o mais, né, ele é mais exposto nesse lugar. E é aquele que precisa estudar muitas técnicas para trazer as suas representações, os seus personagens. Então ele vai desde técnicas de interpretação, como técnicas vocais, técnicas corporais, né, onde eles precisam também estar com esse corpo vivo para trazer o personagem. E são diversas técnicas para que ele faça parte, para que ele traga aquele personagem vivo para a cena. Temos o diretor, que é aquele que está dirigindo todo o espetáculo, né? Então o que ele faz? Ele vai olhar o espetáculo de fora e vai observar, olha, você entra por aqui, você entra por aqui, olha, essa cena fica mais interessante assim, olha, a luz, depois nós vamos falar sobre isso, a luz precisa entrar nesse determinado momento. Geralmente também, não só direção de cena, o diretor também ele dirige o personagem, né? O ator. Então, quando ele tá com alguma dificuldade de interpretação, ele não tá conseguindo entrar no papel naquele determinado momento, é a função do diretor direcionar, trazer informações para que ele consiga fazer parte, para que ele consiga entrar naquele lugar. Então, o papel do diretor é muito importante, é fundamental. Ele dirige tanto a cena como o ator, trazendo informações para que aquilo ocorra de uma forma boa e bonita, né? E lembrando que ele é o único, né, um dos, né, que tem muito a visão de fora, que é a visão do público, né? O ator, ele tá lá dentro, ele tá ali, ele tem que trabalhar o personagem, ele não está vendo o que o diretor está vendo. Então é um papel fundamental, né, a gente dar ouvido, a gente ter respeito por esse diretor, porque é ele que tem a visão de fora, a visão do público, tá bom? Bom, nós temos também um cenógrafo, né, que é aquele que vai construir nosso cenário, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um espetáculo nordestino, por exemplo. Então, a gente vai fazer um espetáculo nordestino, a gente precisa do quê? Pensar em coisas, né, num cenário do Nordeste. Então, o que seria isso? Né? Então, aí o cenógrafo vai pensar, talvez, botar um cacto, botar uma cortina toda de crochê,
pensar em adereços que trazem a linguagem do Nordeste, né? Isso é o papel do cenógrafo, é o papel daquele que vai ali estudar o que faz parte. Por exemplo, mas eu não conheço a linguagem do Nordeste. Como que é? Ele vai estudar, ele vai ir atrás, ele vai buscar informações para trazer para o cenário. Lembrando, eu vou terminar, depois no final eu falo isso, bora lá. Figurinista, que é aquele que vai construir nossas roupas, os figurinos dos personagens, né? E sempre dentro da linguagem que a gente está trabalhando. Então, se a gente está fazendo personagem como a linguagem nordestina, a gente precisa que o figurino também seja do Nordeste. Então, precisa trabalhar, precisa costurar, as costureiras, né? Precisam fazer na medida daquele ator para que funcione. E eu acho que também um ponto interessante de falar, gente, que algumas pessoas não conhecem, mas os figurinos do teatro não é uma roupa comum igual a gente, né? Geralmente os figurinos ele tem um quê artístico, né? Não só por ser uma arte também, né? Ele também traz, ele precisa ter uma função para aquele ator. Por quê? Porque o ator ele sai para trocar de cena e ele, se for uma roupa muito difícil, ele precisa de artimanhas para tirar aquilo com uma naturalidade muito grande e com muita rapidez. Então tudo precisa ser feito pensado para aquele ator, pensado para aquele personagem, pensado para aquele momento. Então percebe a importância de um figurinista, de uma costureira boa para deixar tudo certinho para aquele ator. Bora lá que tem mais. Geralmente, gente, os figurinistas, né, eles são os costureiros, os estilistas, né, que gostam muito de trabalhar dentro dessa área. Sonoplasta, né, o sonoplasta é aquele que trabalha com som. Então ele vai criar todo o universo musical, né? Então, por exemplo, voltando na ideia do espetáculo nordestino, ele vai ter que fazer aquela pesquisa do som. O que é Nordeste para o som, né? Então, quais são os instrumentos que são muito utilizados, né? O que lembra? Como que é, né? Então, tudo isso precisa vir para o sonoplasta, ele precisa ouvir aquele universo para poder trazer para a construção daquele espetáculo, né? E isso é muito enriquecedor. Imagina você criando o seu personagem nordestino e aí você tem outras pessoas fazendo todo esse trabalho por fora. Quando você vai com o seu personagem, aquele trabalho de outras pessoas junta com o seu e enriquece de uma maneira muito grande, né? Porque são trabalhos de pessoas diferentes fazendo uma coisa só. Então aquilo se transforma numa coisa muito maior. Bom, e aí nós temos, aí são profissionais que precisam, né, principalmente para o ator, que são os profissionais de dança, né? Vamos supor que a gente precisa dentro do espetáculo fazer uma apresentação de forró, por exemplo. Tem uma apresentação de forró, mas você não sabe, o ator não sabe dançar. E aí? Como é que você vai fazer? Você precisa saber. Então, como que você vai saber? Você vai contratar profissionais para poder fazer com que você faça aquilo, né? Então, profissional de dança, para trabalhar não só as coreografias, mas também a expressão do corpo, que é fundamental. Você precisa ter gás, você precisa ter força. Não só para trazer seu corpo vivo, porque precisa, mas você precisa ter seu corpo trabalhado. Imagina você fazer um espetáculo onde você corre, vai pra lá, vem pra cá, não sei o que. Você não tem uma estrutura, seu corpo não aguenta. Se chegar no meio do espetáculo, você morre duro porque não aguentou. Porque você tira a roupa, bota a roupa, sai dali, entra pra aquele... pega o cenário. Ator faz tudo em cena, gente. É uma loucura. Então ele precisa ter o corpo preparado pra conseguir fazer. A gente fala que é uma maratona. Porque, como eu falei na outra aula, nas coxias, tudo acontece. E é muito gostoso, mas é uma loucura, uma maratona. O ator ele perde uns 20 quilos só no espetáculo. Bom, e aí nós temos os músicos, que tem grupos que gostam de trabalhar com músicos ao vivo em cena, né? Então, ao vivo, e aí fica muito bonito, né? Pensa, né? Eu já tô pensando bem grande, mas imagina aquele piano no fundo, aquele violino, né? Então são músicos que também podem trabalhar dentro do teatro. Fotógrafo, muito importante para
mostrar, pra gente, né, ter esses momentos guardados. E aí a gente vai ter de tudo, gente. A gente vai desde produtor, que é aquele que vai vender o espetáculo pronto, né? O produtor é aquele que tá ali para vender o espetáculo. Nós temos o porteiro, nós temos também o bilheteiro, que é aquele que vai receber o público. Quando você compra um ingresso, tem o bilheteiro que vai receber o seu ingresso. E aí nós temos a faxineira, a cozinheira. Tudo isso faz parte do teatro, né? Tudo isso, todos esses profissionais estão ali para que aquele espetáculo aconteça. Então, quando você for assistir um espetáculo, lembra de todos esses profissionais. Agora, uma coisa que eu ia falar lá no começo, mas eu deixei para o final. Às vezes, um grupo de teatro não tem todos esses profissionais. Às vezes, é um ator só, 2, 3, 4, 5 atores, vai. Só ator, que tem muita vontade de fazer teatro, mas não tem diretor, não tem cenógrafo, não tem sonoplasta, não tem iluminador. E eles se revezam, e eles fazem, e eles acontecem. E eles nem teatro têm, eles fazem na rua, porque não tem. Então, olha a importância, olha quantas pessoas amam e desejam aquilo. E eu tô só trazendo essa aula para que você reflita e entenda que um espetáculo, ele acontece a partir de muitas pessoas, de um grupo de pessoas que amam a sua arte, que amam fazer aquilo. Então, quando você aplaude não só o ator, você aplaude toda essa comunidade. Muito obrigada, gente, e até a próxima aula.